Fala, meus queridos, Química Geral e Inorgânica, modelo atômico atual, exercícios. Deixa eu ver como é que você está nessa matéria, hein? Importante, precisa dominar. Vamos lá, então. Galera, primeiro exercício. O livro Curiosidades da Ciência, da editora Abril, traz uma matéria intitulada Por que o fogo pode ter várias cores diferentes? Uma experiência conhecida como teste da chama, que utiliza sais de alguns metais aquecidos pelo bico de Bunsen, responde à indagação. Sobre o teste da chama, é incorreto afirmar que... Queridos, isso é importante, viu? Ó, você tem, sei lá, por exemplo, sal de cozinha, NaCl. Se você aquecer, galera, se você aquecer o sal de cozinha, você vai perceber que ele vai emitir uma luz amarelada. Legal? O que explica isso daí? Pessoal, falou em teste da chama, você tem que pensar no modelo atômico de Bohr. O que acontece? Quando você aquece, você dá energia aos elétrons. Esses elétrons, eles ficam excitados e passam por uma camada mais externa. Você lembra do modelo de Bohr? A tendência é esse elétron voltar para a camada original. Quando ele volta, ele emite a energia que havia recebido. Legal? Se você tiver metais diferentes, você vai ter comprimentos de ondas diferentes, você vai ter coloração diferente. Legal? Então esse é o teste da chama. Tudo bem? Falou em teste da chama, pensa em Bohr. Então vamos lá, letra A. Ilustra de maneira simples e convincente o salto quântico. Perfeito. Recebe energia, o elétron salta para uma camada, para o nível de energia mais externo. Quando ele volta, ele emite a energia que havia recebido. Certinho? Letra B. Está baseado no espectro de emissão característico de cada elemento. Sim, cada metal tem a sua coloração específica. A gente chama isso de espectro de emissão. Tudo bem? O elétron, quando ele volta para a camada original, ele emite, por isso que é espectro de emissão, e cada elemento tem o seu aspecto de emissão característico. Então, ó, verdadeiro a letra A, verdadeiro a letra B. Lembrando que ele quer o que está incorreto, tá? Agora a letra C. Pode ser usado na identificação de alguns íons metálicos. Perfeito! Aqui, ó, a gente tem o Na+. Com a coloração, dá para saber que é o Na+. Se fosse um outro metal, você teria uma coloração diferente. Legal? Aí você, né, consegue identificar alguns íons metálicos usando o teste da chama. Letra D. A presença de contaminantes na amostra do metal não impede a precisão do experimento. Pessoal, errado. Impede sim. Porque se você tiver alguns contaminantes e esses contaminantes forem outros metais, você vai ter várias cores. E aí você, né, não vai ter precisão na identificação do metal característico. Então, como ele falou que não impede a precisão, errado. Impede a precisão sim. Se tiver contaminante, você não vai ter um teste de chama preciso. Exercício de número 2. Galera, os raios-x podem ser obtidos pelo choque de elétrons acelerados, raios catódicos. Elétron, pessoal, é o nome atual. Thomson chamou inicialmente, né, as partículas negativas de raios catódicos. Então não esqueça, tá? Raios catódicos são elétrons, são partículas com carga negativas. Então, ó, os raios-x podem ser obtidos pelo choque de raios catódicos, né, de elétrons, contra anteparos duros, como o vidro da ampola de Crookes. Pessoal, verdade. Esse item 2 aí, ó, verdadeiro. O raio-x pode ser obtido através do choque de elétrons na parede, né, de vidro das ampolas de Crookes. 02, queridos. Segundo Bohr,
O elétron move-se em órbitas circulares específicas, onde ele apresenta uma energia bem definida e característica. Essa energia não varia enquanto esse elétron estiver nessa órbita. Pessoal, perfeitíssimo, verdadeiro. Cuidado, ó. Rutherford descobriu que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. Rutherford, certo? Quem descobriu a eletrosfera foi Rutherford. Bohr descobriu que a eletrosfera é dividida em camadas, tá? E segundo Bohr, se o elétron está numa camada, pessoal, ele vai ficar nessa camada indefinidamente. Quando ele está nessa sua camada, ele não emite energia, ok? Então ele vai continuar nessa sua órbita. Agora, se ele receber uma energia de fora, ele salta para uma camada mais externa, tudo bem? Quando ele volta, ele emite a energia que havia recebido, normalmente em forma de luz. Então tá certinho o item 2, verdadeiro. Agora, 04. Segundo Sommerfeld, cada nível de energia N está dividido em N subníveis, correspondente a uma órbita circular e a N-1 órbitas elípticas de diferentes excentricidades. Pessoal, isso daqui também é verdadeiro. Olha só que interessante, ó. Bohr, ele descobriu que a eletrosfera era dividido em camadas. Essas camadas, pessoal, essas órbitas, segundo Bohr, seriam circulares. Legal? Só que esse Sommerfeld aqui, ele descobriu que além de órbitas circulares, a gente pode ter no átomo órbitas elípticas. Tá ok? E segundo ele, num nível, a gente teria um subnível, se você tiver no nível N, por exemplo, ó, você vai ter N subníveis correspondente a uma órbita circular. E a N-1 órbitas elípticas de diferentes... Sim, então você vai ter, além de órbitas elípticas, além de órbitas circulares, órbitas elípticas. Falou em Sommerfeld, você tem que lembrar dessas órbitas elípticas, galera. É isso que pode aparecer para você. 08. O princípio da incerteza de Heisenberg atribui aos elétrons propriedades ondulatórias, definindo uma equação matemática que associa diretamente um comprimento de onda a uma partícula de massa. Pessoal, isso aqui está errado, viu? Falso. Ó, o princípio da incerteza de Heisenberg, ele diz que você não consegue, é impossível, você determinar simultaneamente a velocidade e a posição de um elétron. Quem determinou a equação de onda do elétron, pessoal, foi Schrödinger e não Heisenberg. Heisenberg, princípio da incerteza, você não consegue ao mesmo tempo descobrir a velocidade e a posição de um elétron. Falso. Agora 16. O próton é constituído por 2 quarks up e 1 quark down. Galera, é o seguinte, ó, por muito tempo, o pessoal pensava, né, que as partículas subatômicas fossem prótons, nêutrons e elétrons. Legal? Hoje a gente sabe que os prótons e os nêutrons, eles são constituídos por subpartículas. Essas subpartículas a gente chama de quarks. Tem o quark down e o quark up. O negócio é o seguinte, ó, um quark up, a gente chama de U, ele equivale a uma carga positiva, ele é positivo, e ele equivale a 2/3 da carga de um elétron. Um elétron é 1, então um quark up, ele tem carga mais 2/3. Certinho? E o quark down, ele tem carga negativa e ele corresponde a 1/3 da carga de um elétron. Legal? Agora olha só o que ele falou, ó. O próton é constituído por 2 quarks up e 1 quark down. Vamos fazer aqui, ó. Eu vou pegar 2 quarks up e 1 quark
down. Queridos, me ajude. O up é mais 2/3. Então eu teria mais 2/3, mais 2/3. E o down, ele é menos 1/3. Se você somar 2/3 com 2/3, dá 4/3. Com menos 1/3, dá 3/3, que é igual a mais 1. Certo? E a gente sabe, pessoal, que próton tem carga mais 1. Então está correto. Verdade. Ó, o próton, ele é constituído por 2 quarks up e 1 quark down. Se você conseguir lembrar disso daí, beleza. Se você não conseguir, aí é só fazer a soma do jeito que eu fiz, que está correto. Certinho? Então, ó, 16, 4, 20, 22. A soma dos itens corretos aqui, meus queridos, é 23. Legal? Agora, exercício de número 3. As células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico. Galera, quem descobriu o efeito fotoelétrico foi Einstein. Daqui a pouquinho eu vou te falar como é que funciona. Que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito de forma simplificada é a... Gente, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar um metal qualquer. Legal? Eu vou desenhar aqui os elétrons do metal. Você lembra que metal, na última camada, né, tem 1, 2 ou 3 elétrons. Então, o metal tem vários elétrons em movimento. Einstein descobriu o seguinte, ó, se a gente incidir aqui uma onda eletromagnética, pessoal, é energia, a gente incide uma onda eletromagnética, o metal, ele vai emitir elétrons. Olha só que interessante, você coloca uma onda, luz, por exemplo, você coloca luz, né, uma onda eletromagnética e são ejetados elétrons. Isso daí a gente chama de, cadê? Efeito elétrico, aqui ó, efeito fotoelétrico. Você vai guardar para mim? O efeito fotoelétrico, você incide radiação, certo? Onda eletromagnética no metal e são ejetados elétrons. Vamos ver onde tem isso daí. A absorção de fótons. Gente, fótons é energia, é onda. E a emissão de elétrons, perfeito. Ó, o material, ele absorve energia, absorve fóton, luz, né? E emite elétrons. Exercício de número, qual que é exercício aqui, pessoal? É o terceiro, alternativa, letra A. Agora você já sabe o que é o efeito fotoelétrico. Exercício de número 4, galera. Sobre modelos atômicos, assinale o que for correto. Pausa o vídeo, resolva, depois compara com a minha resolução. O modelo atômico de Rutherford foi desenvolvido a partir de experimentos em que foram utilizados um material radioativo, emissor de partículas alfa e uma finíssima lâmina de ouro. Pessoal, perfeitíssimo! Certo? Você lembra? Rutherford, a equipe de Rutherford, né, bombardeou uma película de ouro com partículas alfa. Lembra disso? Ele percebeu que a maioria das partículas alfa atravessava, algumas eram refletidas e outras desviavam. Foi aí que Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, tá? Se você vir isso no vestibular, quem descobriu que o átomo não é maciço? Rutherford, fazendo esse experimento aí. Agora, 02. No modelo atômico do Rutherford, o átomo é semelhante a um sistema solar. Certinho até agora. Onde o núcleo, o Sol,
É composto de nêutrons, pessoal? Não. Ó, segundo Rutherford, o átomo teria um núcleo positivo, prótons, e nas órbitas, os planetas, né, seriam elétrons. Só depois que foram descobertos os nêutrons. Mas aqui, ó, prótons nas órbitas, né, absurdo, porque os nêutrons e os prótons estão no núcleo. Então o item 2 é falso. No modelo de Bohr, item 04, no modelo de Bohr, os elétrons se movem ao redor do átomo em órbitas definidas. São as camadas, são os níveis de energia. Havendo absorção ou emissão de energia, somente quando o elétron muda de uma órbita para outra. Pessoal, verdadeiro. Quando um elétron está na sua órbita, na sua camada, né, no seu nível de energia, ele não emite e nem perde energia. Agora, se ele receber uma energia de fora, ele absorve e vai para uma camada mais externa. Quando ele volta, ele emite a energia que havia recebido. 08. Orbital é uma região do núcleo. Já pode parar. A gente vai estudar isso, né, pessoal? Na verdade, estamos estudando isso no modelo atômico atual. O orbital é uma região da eletrosfera, onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. Isso é orbital, tá? O modelo atômico atual é chamado de modelo orbital, é um modelo probabilístico. Hoje a gente não fala assim, ó, o elétron está lá. A gente diz assim, a probabilidade de o elétron estar ali é grande, é máxima. Ok? Esse é o conceito de orbital. Região do espaço onde a probabilidade de você encontrar o elétron é máxima. Não é no núcleo, não é próton, então tá falso. 16, queridos. Esse é o exercício de número 416. Atualmente, sofisticados equipamentos de microscopia permitem definir com precisão e, ao mesmo tempo, a posição e a velocidade de um elétron. Falso! Não! Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, é impossível, simultaneamente, você descobrir a posição e a velocidade de um elétron. De boa? Então, quais são os itens corretos? 0401. Galera, a soma dos itens corretos é 0,5. Beleza? Agora vamos ao exercício de número 5. O estágio atual da tecnologia, da informática e das comunicações é decorrente, entre muitas causas, da compreensão profunda acerca da estrutura fina da matéria. O conhecimento da estrutura atômica dos materiais nos deu a oportunidade da construção de novos materiais, bem como da utilização de novos processos que alavancaram a eletrônica e a computação. Quanto à estrutura fina da matéria e ao histórico dos modelos atômicos, assinale a alternativa correta. Queridos, exercício de número 5. Vamos lá então. Atualmente sabe-se que as menores partículas da natureza são os átomos. Não, né, pessoal? Isso aqui é o modelo de Dalton ainda, né? Que achava que a menor partícula da natureza seria os átomos. Isso é errado. Hoje a gente sabe que tem prótons, elétrons, nêutrons. Hoje a gente sabe que tem os quarks. Então, letra A, falsa. Letra B. O modelo atômico atual preconiza a existência de regiões de maior probabilidade do movimento eletrônico. Tais regiões são os orbitais, que podem ter formas volumétricas, como a esférica, por exemplo, né? O orbital S tem forma esférica. Opa! Letra B está corretíssima. Qual que é a definição de orbital? Região do espaço onde a probabilidade de você encontrar elétron é máxima. Qual é o nome do modelo atômico atual? Modelo orbital. Certinho, pessoal? Modelo probabilístico. Agora, exercício de número 6. Ó, o cálcio, queridos, é um elemento químico de grande importância, tanto para animais como para plantas. Este apresenta o número atômico igual a 20, cálcio,
e pode perder 2 elétrons, transformando no respectivo cátion Ca2+. Diante do exposto, assinale o que for correto. A configuração eletrônica do íon Ca2+ é... Pessoal, vamos lá, rapidinho, ó. O cálcio tem número atômico 20. O negócio é o seguinte, pelo amor de Deus, ó, aprenda isso aqui. Já tem uma outra aula na plataforma, que é o estudo da eletrosfera, tá? Dá uma olhadinha lá. Quando você vai fazer a configuração eletrônica de um cátion, primeiro você faz a configuração do átomo neutro, depois que você tira elétrons para fazer a configuração do cátion. Então esquece a carga 2+. Vamos fazer a configuração do Ca. Diagrama de Linus-Pauling, né? Ok? Tem que ir lá na prova, você tem que construir o diagrama de Linus-Pauling. Como é que ficaria? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Gente, essa daqui é a configuração do cálcio. Ó, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. Só que ele quer do Ca2+. Por que ele ficou 2+? Porque ele perdeu 2 elétrons. De onde eu tenho que tirar elétrons? Se for ano, eu tenho que pôr elétrons. Eu tiro ou ponho, galera, sempre da camada de valência, da camada mais externa. Essa é a camada 1, essa é a camada 2, essa é a camada 3, essa é a camada 4. A camada mais externa é a camada 4. Então eu vou tirar esses 2 elétrons dela. Só que se eu tirar esses 2 elétrons dela, não vai ter elétrons, então você não precisa escrever. Legal? Então veja que o item 1 está falso. Esse é o exercício de número 6, o item 1 está falso. Item 2. O elemento neutro apresenta 2 elétrons desemparelhados. Galera, ó, vocês já entenderam como é que é o Ca2+? Eu vou pegar o elemento neutro agora, tá? O elemento neutro, você lembra que vinha até o 4s2. Ele está falando que o elemento neutro apresenta 2 elétrons desemparelhados. Só que é o seguinte, galera, tem uma aula aqui na plataforma que são os números quânticos, mas eu vou dar uma adiantada para você. O subnível S, ele só tem um orbital S. Tá? Eu tenho 2 elétrons, então eu vou ter assim, ó, um elétron com spin num sentido, o outro spin no outro sentido. Aí, esses elétrons aqui, pessoal, eles estão emparelhados. E aqui, ó, todos os subníveis têm um máximo de elétrons possível. Então, não existe nenhum elétron desemparelhado no cálcio. Isso daqui, ó, falso. Exercício de número 6, o item 02, falso. A configuração eletrônica do cálcio na forma neutra, tá certo, tá aqui, ó. Isso aqui é verdadeiro, ó. Item 4, verdadeiro. 08. Os números quânticos para os elétrons da camada de valência são... Gente, ó, lá aqui na plataforma tem uma aula para a gente falar dos números quânticos. Mas vamos fazer aqui, que não é difícil, tá? Você vai aprender depois, mas não é difícil. Ó, os elétrons, a camada de valência é a camada mais externa, é a camada 4. Os elétrons da camada de valência estão na 4ª camada, no nível 4. Então, o número quântico principal, que depende do nível, é igual a 4. Legal? Agora, o número quântico secundário, meus queridos, para o subnível S, o número quântico secundário é 0. Para o subnível P, né, o número quântico secundário ou azimutal, o L é igual a 1. Para o D é 2, para o F é 3. Então, como os elétrons de valência estão no subnível D, o número quântico secundário, também chamado de azimutal, é 0. Beleza. E o M, galera, para subnível S, é sempre igual a 0. Tá? E o spin? O spin, um dos elétrons é mais meio, o outro elétron é menos meio. Legal? Então, o item 08, que exercício é esse? 608 está verdadeiro. Tem mais ou é só isso daí? Pronto, acabou. Então, quais são os itens corretos? 08, 04 dá 12, né? É isso mesmo? Exercício 6, a soma dá 12. Deixa eu escrever aqui embaixo, ó. A soma, ela dá 12. Excelente! Exercício de número 7. Experiências de Rutherford
permitiram concluir que a relação entre o raio do núcleo e o raio do átomo é da ordem de... Pessoal, Rutherford emitia partículas alfa, lembra disso? Na lâmina, né, de ouro. Ele percebeu que de cada 10.000 a 100.000 partículas, apenas uma voltava. Então ele concluiu que o núcleo, aliás, que o átomo como um todo, ele é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Aqui você tem o núcleo e aqui você tem a eletrosfera. Para Rutherford, o tamanho do átomo é cerca de 10.000 a 100.000 vezes maior que o núcleo. Gente, 10.000 é 10 a quarta, né? 100.000 é 10 a quinta. Então, o tamanho do átomo é de 10 a quarta a 10 a quinta vezes maior que o seu núcleo. Só que aqui ele colocou o núcleo primeiro, né? Então seria 1 sobre 10 elevado à quarta. Pessoal, isso daí dá 10 elevado a menos 4. Alternativa, exercício 7, letra C. Exercício de número 8. De acordo com o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons não são mais considerados partículas elementares. É verdade. Eles seriam formados de 3 partículas ainda menores, os quarks. Admite-se a existência de 12 quarks na natureza, mas só 2 tipos formam os prótons e os nêutrons. Galera, a gente já viu, né? O quark up, de carga elétrica positiva, igual a 2/3 do valor da carga do elétron, e o quark down, de carga elétrica negativa, igual a 1/3 do valor da carga do elétron. A partir dessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição do próton e do nêutron. Galera, vamos fazer primeiro do próton. Qual é a carga do próton, meus queridos? A carga do próton, a carga relativa, né? É mais 1. Legal? Bom, você deve se lembrar que no próton a gente tem 2 up e 1 down. Deixa eu provar para você. O up é mais 2/3. Olha lá, pessoal, ó. Ele fala que o up, carga positiva, é igual a 2/3. Legal? Então eu vou ter 2/3 mais 2/3. E o up, você lembra? O up, carga negativa, igual a 1/3. Então aqui, ó, menos 1/3. Se eu somar tudo isso, o denominador é o mesmo, vai dar mais 2, menos 1. Galera, mais 4 com menos 1 dá 3. 3 sobre 3, sobre 3, vai dar mais 1. Olha lá, ó, carga mais 1. Então, o próton é up, up, down. Então, já tira a letra A, já tira a letra B, já tira a letra D. Ué, então já pronto, já deu. Letra C. Exercício de número 8, alternativa letra C. Tudo bem? Mas vamos fazer do nêutron. Queridos, os nêutrons. O nêutron, ele tem carga igual a 0, né? Carga dele é 0, por isso que é nêutron. Aí, ele está falando que é um up e 2 down. Vamos ver. O up é mais 2/3. O down é menos 1/3. Menos 1/3. Aí vai ficar assim, ó. Mais 2/3 e aqui vai dar menos 2/3. Somou, dá 0. Então, se você conseguir guardar, beleza. Se não, é só somar. Ó, o próton tem 2 up e 1 down. E o nêutron tem um up e 2 down. Legal? Exercício de número 8, letra C. Exercício de número 9. Em 1905, Albert Einstein publicou um artigo fornecendo uma explicação simples de um problema
que intrigava os cientistas desde 1827, a existência dos átomos. Analise as afirmativas a seguir à luz das teorias atômicas. Pessoal, esse é o exercício de número 9. Então vamos lá. Ó, Rutherford, com base em seus experimentos, defendeu um modelo atômico no qual os prótons estariam confinados em um diminuto espaço, o núcleo, né? Beleza? Ao redor do qual estariam dispersos os nêutrons. Não! Ao redor do núcleo teria os elétrons. Então, item 1, falso, queridos. Falso. Agora, item 2. A teoria de Rutherford não explicava a estabilidade da estrutura atômica. Para completar o modelo proposto, Bohr elaborou uma teoria sobre a distribuição e o movimento dos elétrons. Verdadeiro. Bohr, ele aprimorou o modelo de Rutherford. Inclusive, tem alguns livros que eles trazem assim, ó, modelo de Rutherford-Bohr. Detalhe, Rutherford descobriu que o átomo tem um núcleo e uma eletrosfera. Mas foi Bohr que descobriu que a eletrosfera tem níveis estacionários de energia. Para Bohr, o elétron não pode assumir qualquer posição no espaço. Ele tem que ficar em suas órbitas específicas, né? Nos seus níveis de energia. Agora, terceiro. É importante, pessoal, conhecer a distribuição eletrônica, ou seja, as prováveis posições dos elétrons em um átomo, porque a partir dela pode-se prever a reatividade de um dado elemento. Verdade. Excelente. Tá? Dependendo do número de elétrons da camada de valência, você pode ter um elemento mais reativo ou menos reativo. Perfeitíssimo. Verdade. Agora, item 4, queridos. Hoje, o modelo atômico de Bohr é conhecido como o modelo atômico atual. Pessoal, falso. O modelo atômico atual é chamado de modelo orbital. E qual que é a definição de orbital? É a região do espaço onde a probabilidade de encontrar o elétron é máxima. Queridos, então, os itens verdadeiros 2 e 3. Gente, 2 e 3, alternativa letra C. Exercício de número 10, meus queridos. Ó, esse exercício 10, pessoal, acho que é esse mesmo, viu? Tem um erro lá no gabarito, tá? Vamos fazer. A respeito da estrutura da matéria, assinale as proposições corretas. 01. Os modelos atômicos têm existência física real. Gente, já pode parar. Certo? Você elabora, o cientista, ele imagina um modelo, né? E através de experiências ele prova que aquilo que ele está concebendo é verdade, mas ele não faz um modelo físico real. Certinho? Então, errado o item 01. Falso. Agora, 02. Nos estudos de descargas elétricas em ampolas de vidro, lembra quem fez isso? Thomson, né? Contendo um gás a baixa pressão, foram descobertos os raios catódicos. Verdade. Raios catódicos são partículas negativas, são os atuais elétrons. Também chamados de raios canais ou positivos. Falso, pessoal. Os raios catódicos são raios negativos. São os elétrons, tá? Positivo, errado. 04, meus queridos. Ele fala assim, ó. Quando um nêutron instável de um átomo radioativo se desintegra, produz um próton, emitindo uma emissão beta e radiação gama. Galera, isso está errado, viu? Ó, quando o nêutron se desintegra, ele produz um próton. Ó, você pega um nêutron, ele se quebra lá no núcleo. Vamos aprender isso lá na radioatividade. Ele vai produzir um próton, vai produzir um elétron. Esse elétron é ejetado, é a partícula beta, só que ele produz um tal de neutrino e não radiação gama. Então, esse item 4 aqui a gente vai considerar falso. Legal?
Agora 08, meus queridos. Todo elemento químico é constituído por átomos iguais, é verdade. E toda substância pura molecular é constituída por moléculas iguais. Gente, verdade. Se você pegar o átomo de ouro, só tem átomos de ouro. Se você pegar a substância pura água, só tem moléculas H2O. Perfeitíssimo. 16. A mecânica quântica, que foi estabelecida a partir de Bohr, tudo bem? Considera a dualidade emissão-onda do elétron. Gente, isso daí tá certo, viu? Deixa eu só continuar aqui. Define matematicamente regiões de maior probabilidade de encontrar o elétron, que é o orbital, né? E lhe atribui números quânticos próprios. Sim, tem uma aula aqui na plataforma que a gente trabalha só com números quânticos. Esse item aqui, ele é verdadeiro. Tá legal? Agora, só um detalhezinho, Teve um cientista chamado de Broglie que ele descobriu que o elétron ele pode ser estudado como partícula e ele pode ser estudado como uma onda eletromagnética. Inclusive, Schrödinger ele estabeleceu a equação de onda do elétron, tá bom? Então, o elétron ele tem um comportamento dual. Ele pode ser encarado como matéria, como partícula ou como onda eletromagnética. Quais são os itens verdadeiros? 16 e 8, isso vai dar uma soma, pessoal. A soma é 24. Só que lá nas respostas ele colocou 4. Esqueceu, ele colocou 0,4, na verdade é 2,4. Então não é o que está lá no gabarito. Exercício 11. A diferença entre os modelos de Rutherford e de Bohr tem a ver com a quantização de energia. Exercício 11, alternativa letra B. Olha só, Rutherford descobriu que o átomo tem um núcleo e tem uma eletrosfera. Legal? Agora, Bohr, ele aprimorou esse modelo. O modelo de Bohr, ele descobriu que a eletrosfera ela é dividida em camadas. E essas camadas, elas têm uma quantização estacionária de energia. Tá? Se um elétron está numa camada, ele vai ficar para sempre nessa camada. O elétron, no modelo de Bohr, não pode ocupar qualquer lugar no espaço. Ele tem que ficar na sua órbita específica, na sua camada específica, no seu nível de energia específico. Essa energia ela é quantizada, ok? Cada nível de energia tem o seu valor próprio. Então, falou em quantização de energia, tem que lembrar do modelo de Bohr. Exercício 12, queridos. Considere as seguintes alternativas relativas à estrutura atômica. 1. O mesmo elemento químico pode apresentar 2 ou mais átomos diferentes. Galera, isso é verdadeiro. Porque, por exemplo, você pode pegar o cloro. Na natureza tem o cloro, que tem massa 35, e um outro que tem massa 37. Então, o mesmo elemento químico pode apresentar 2 ou mais átomos diferentes, tá certo? São os isótopos. Tem elemento químico que tem mais de 2 isótopos. São átomos que têm o mesmo número atômico, mas as massas são diferentes, por isso são átomos diferentes. Legal? Agora 2, queridos. Eu estou fazendo o exercício de número 12, tá? 2. A teoria atômica de Bohr estabelece que os elétrons se movimentam em órbitas estacionárias e, neste movimento, não emitem energia espontaneamente. Perfeito, galera. Pelo amor de Deus, aprenda isso, tá? O modelo de Bohr, o elétron tem que ficar na sua camada, no seu nível de energia. E quando ele está no seu nível, no seu próprio nível, ele não emite energia espontaneamente. Certinho? Ele só vai sair do seu nível se ele absorver uma energia externa. Mas se ele não absorver essa energia externa, ele vai ficar no seu movimento sem emitir energia espontaneamente. Perfeitíssimo. Terceiro, a teoria atômica de Rutherford preceitua
que quando um elétron recebe energia suficiente do exterior, ele salta para outra órbita. Errado, galera. Quem falou salto quântico, né? Salto de nível foi Bohr. Rutherford, pelo amor de Deus, não. Sommerfeld formulou a ideia de orbital. Gente, já pode parar. Eu pedi para você guardar. Sommerfeld, ele descobriu que o átomo tem, além de órbitas circulares, tem órbitas elípticas, tá? Não tem nada a ver com o orbital. Modelo orbital é um modelo atual, que é bem depois de Sommerfeld. Então, quais são os itens corretos? 1 e 2. 1 e 2, alternativa, letra E. Exercício 12, letra E. Exercício de número 13, queridos. Sobre o modelo atômico atual, podemos afirmar verdadeiramente que os prótons só apresentam características ondulatórias. Não, né, pessoal? Próton é massa, é matéria, não tem característica de onda, não. Os elétrons, ele tem comportamento dual. Elétron, ele pode ser estudado como matéria, como onda. Agora, prótons e nêutrons, não. Letra B. O núcleo é uma região eletricamente neutra. Falso. Núcleo tem prótons e nêutrons. Então, a carga do núcleo é positiva por causa dos prótons. Os nêutrons, por não terem carga, neutralizam a carga do núcleo. É errado, né? Se ele não tem carga, ele não vai neutralizar as cargas positivas. Letra D. Os elétrons apresentam característica de onda e de partícula. Pessoal, perfeitíssimo! De Broglie. Elétron tem comportamento dual. Ele pode ser estudado como matéria, como onda eletromagnética. Inclusive, Schrödinger estabeleceu a equação de onda de um elétron. Certinho? Aí, gente, ó, letra E, a maior parte da massa está na eletrosfera, pelo amor de Deus, né? A massa do átomo praticamente está concentrada no seu núcleo. Agora, questão de número 14. Vale a pena dar uma olhadinha, viu? Ó, algumas substâncias, quando sujeitas a radiações ultravioletas, emitem luz visível. Os átomos dessas substâncias, chamadas de fluorescentes, absorvem radiação ultravioleta e visível para o olho humano e irradiam luz visível para o ser humano. Esse fenômeno físico é chamado de fluorescência. Legal? Você tem o núcleo, você tem a eletrosfera. O que o elétron faz? Ele absorve energia e salta para uma camada mais externa. Quando ele volta, ele emite luz. Modelo de Bohr, tá? Outras substâncias, chamadas de fosforescentes, demoram de minutos a algumas horas para que ocorra a emissão de luz. Ele absorve, né, os fluorescentes já recebem energia e já emite energia, tá? Concomitantemente. Agora, os fosforescentes, eles absorvem e vão liberando aos poucos. A luz da energia vai liberando aos poucos. Demoram de minutos a algumas horas para que ocorra a emissão de luz. Devido a essas propriedades de fluorescência e fosforescência, essas substâncias são utilizadas, por exemplo, para fazer com que ponteiros de relógios sejam visíveis à noite, para detectar falsificações em notas ou bilhetes e nos uniformes dos garis. Esse fenômeno deve-se ao fato de que, após absorverem a radiação ultravioleta, os elétrons... Pessoal, aqui está um elétron, ó, tem uma camada, vamos supor que o elétron esteja aqui. Após absorver radiação. Quando ele absorve radiação, ele vai saltar para uma camada mais externa. Então vamos lá. Passam a uma nova órbita, liberando o seu excesso de energia na forma de fótons. Galera, esse daqui é o exercício de número 14. Não, né? Ó, após absorverem, eles vão passar por uma camada mais externa. Mas ele vai liberar quando ele voltar. Então, a letra A está errado. Exercício 14, letra A, está errado. Letra B, se mantém em sua órbita. Não, né, pessoal?
quando ele absorve radiação, ele salta para uma camada mais externa, ele não se mantém na sua órbita. Letra C, relaxam e voltam a uma órbita inicial. Esse relaxam aí significa que ele é excitado, vai para uma camada mais externa e voltam à sua órbita inicial, liberando o seu excesso de energia na forma de fótons. Perfeitíssimo, galera. Letra C. Se mantém na sua órbita, não. Escapam da sua órbita liberando energia, não. Porque ele absorve para escapar, né? Legal? Então a letra correta, a letra C. 15, último. As afirmativas abaixo estão relacionadas ao estudo da estrutura atômica. Qual dentre elas é a afirmativa correta? Ah, gente, ó, isso aqui é uma coisa que a gente vai estudar lá nos números quânticos, mas, galera, é assim, sincero, viu? Se você não vai prestar ITA ou IME, é uma bobeira. Eu vou te falar como é que funciona, né? Mas isso aqui não tem importância nenhuma. Ó, o número de nodos, você pode falar nodos ou nós, viu? Esféricos encontrado nos orbitais S é obtido por n-1, onde n corresponde ao número quântico principal. Gente, isso é verdade. A letra correta é a letra A. Deixa eu só te explicar uma coisa. Ó, deixa eu pegar um orbital P que vai ficar mais fácil de você entender. O negócio é o seguinte, ó. Esse ponto aqui é chamado de nó, galera. E no nó, veja que a chance de encontrar o elétron é muito pequena. Tá certo? E para o número quântico de n, né, de valor n, o número de nós é dado por essa equação, n-1. Então, por exemplo, ó, se eu estou no primeiro nível, eu tenho o subnível S. Gente, eu vou ter 0 nodos, 0 nós, porque o número quântico principal aqui é 1, né? O número quântico principal é o nível. Aí você vai fazer aqui, ó, 1 menos 1 vai dar 0. Tá legal? Então, o número de nós ou nodos esféricos encontrado nos orbitais do tipo S é obtido por n-1, onde n é o número quântico principal. Se você tiver, por exemplo, lá no quarto nível, o n ele vai ser igual a 4. Então, você vai ter 3 nodos esféricos. Sempre n-1, 4 menos 1, 3. Mas isso aqui, galerinha, ó, esquece, viu? Então, ó, opa! Ah, não, aqui é a continuação, já vi que é a letra A, né? Aqui a gente tem as respostas. Espero que você tenha entendido tudo. Um abraço e até a próxima!